Agora, Gisele, curioso o Paulo Guedes falando, né, como se ele fosse o grande porta-voz desse pensamento de mercado, mas parece que faltou combinar com a turma mesmo dele, porque olha o que disse o Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, que dirige uma das principais consultorias de economia do Brasil, fica na capital paulista. Olha o que disse o Maílson da Nóbrega numa entrevista hoje. Abre aspas. O mercado vai preferir Lula a Bolsonaro. O mercado já aprendeu que o presidente Bolsonaro é um causador de instabilidade. Os mais antigos conhecem o Lula e sabem que ele é um político pragmático, afirmou Maílson da Nóbrega sobre um eventual governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Importante, né? Mais uma sinalização aí de que os empresários, uma parte do mercado tolera o Bolsonaro por causa do Paulo Guedes e das reformas, mas sabe que daí não tem mais muito o que sair desse mato, não sai muito coelho mais, né? O que tinha para sair já saiu e agora ele está incendiando, na verdade, o mato no Brasil. O Maílson traz uma fala que está se destacando e não é o que o senso comum, pelo menos não tem coragem de dizer, né? O que você diria? Qual a sua opinião sobre esse pensamento? Ele é mais contracorrente? Mais ou menos. E por que mais ou menos? Eu não sei se você se lembra, Gisele e o Rodrigo. Eu acho que há 1 ou 2 semanas atrás, eu comentei aqui, e comentei em alguns outros lugares também, comentei até numa conversa com o Lula, né, na TV Fórum, né? Lula, que também é amigo aqui do canal, que o Lula, o repórter, né, o jornalista. Luiz Costa Pinto. Isso, Luiz Costa Pinto. E eu tinha falado o seguinte, o mercado, né, e vamos dar nome ao mercado, né, os donos dos bancos e corretoras principais do país, né, isso que é o que a gente chama de mercado. O que a gente chama de mercado não é o ambiente de negociação, a plataforma de negociação, o lugar onde... O mercado são meia dúzia de pessoas que são donos, né, das maiores empresas financeiras do país. Elas são muito pragmáticas, são como se fosse o centrão, né? E elas já perceberam que a chance de Bolsonaro se reeleger ano que vem é minúscula. Então, tem 2 coisas que o mercado vai fazer, e eu tenho dito muito isso. A primeira é o seguinte, vai acelerar, né, aquilo que ele consegue fazer sem o menor tipo de pudor, porque tem um cara absolutamente vendido ali no Ministério da Economia, deles, que é o Paulo Guedes. Então, eles vão acelerar tudo que puder acelerar, né? E tem ali junto com o Lira o centrão, o centrão do Congresso está sendo super bem pago com as emendas, né? Paralelas, escondidas, secretas, todos os tipos de emendas que você tem ali para pagar bem a turma. Então, eles vão acelerar isso. A outra coisa que o mercado vai fazer, e vocês podem ter certeza que o mercado vai fazer isso, é o seguinte, poxa, se Bolsonaro está tão difícil de emplacar e a coisa só piora e o antibolsonarismo só se consolida e é muito difícil, depois de consolidado, você reverter, porque uma coisa são as opiniões que flutuam, a outra é a opinião que se consolida, né? E o PT, hoje o PT consegue, sair daquele ataque brutal da grande mídia que consolidou o antipetismo ao longo não só da última eleição, mas das últimas eleições. Então, na eleição que você teve, sem ser para presidente, governadores, na eleição municipal, você já tinha um antipetismo muito forte e a gente viu como é difícil você desconsolidar, né, um movimento como esse. E agora o Bolsonaro está provando do próprio veneno. Ele está com um antibolsonarismo extremamente consolidado e está muito claro que Bolsonaro não será eleito do ano que vem. Aí o mercado falou o seguinte, eu tenho 2 opções. Ou dobrar, triplicar, quadruplicar a aposta em Bolsonaro, que não vai ser eleito ano que vem, ou tentar trazer o Lula um pouco mais para perto. Ou fazer o Lula, enfim, vir mais para o centro. Ou tentar ficar mais próximo ali do Lula e meio que fazer as pazes, jogar pano quente, etc. Então, cada vez mais, você vai ver declarações como essa. Essa é a minha leitura, tá? Do Maílson da Nóbrega, que é uma tentativa do mercado de, já que você não pode vencer Lula, vamos tentar trazer Lula mais para o centro. E aí eu acho que cabe a nós, né, cobrar do Lula, né, que, enfim, use toda a sua genialidade política
para poder, enfim, conversar e articular com todos os grupos da sociedade. Isso tem que ser feito para qualquer pessoa que quer ser presidente da República, mas, né, se manter fiel a tudo isso que é um clamor absolutamente nacional hoje em dia, que é de você ter mais redistribuição de riqueza e tudo isso. E eu acredito que o ex-presidente Lula, enfim, vai saber fazer muito bem as duas coisas, vai saber conversar com todos os grupos e vai saber se manter fiel a esse que é um clamor e uma necessidade nacional, dado o nível que a gente chegou em termos de desigualdade, nível de fome, de pobreza, de tudo isso, né? Fora que em 2002, né, o Lula ainda tinha que provar que não era um incendiário. Quem conhece política sabia que ele não era, né? Mas havia ainda esse discurso que era quase que uma chantagem, né? O PT é perigoso, esquerda. Aí ele cedeu, colocou o José Alencar, fez a carta aos brasileiros, Palocci, tudo aquilo que a gente conhece. Agora, provavelmente, o Lula não terá que fazer mais esse movimento, né? Ele já se mostrou confiável no sentido de que não é um incendiário, é um sujeito que negocia, como todo mundo sabia. Um sindicalista não é um revolucionário, é muito diferente o perfil.